Bueno, pues encaramos la recta final de las jornadas de la mano de Renata Carballo, artista y transpóloga brasileña. Renata ha conceptualizado este espacio como un espacio de reflexión que ha titulado Cuerpos disidentes y que parte de la manifiesta ausencia de determinados cuerpos en las artes y en los espacios escénicos y culturales, teniendo como un horizonte lo que ella llama la democracia escénica, que sería como una forma de coexistir abierta, abarcadora y diversa. Entonces, para esto, Renata nos propone que construyamos entre todas una conversación colectiva que de alguna forma dialogue en todos los temas que han ido saliendo a lo largo de las jornadas y nos pide que la interrumpamos, básicamente, y que hablemos, no esperemos al turno final para hacer nuestras aportaciones o reacciones a lo que ella vaya proponiendo. Entonces, hay 2 micros en el patio de butacas que están como esperándoos. Eso. Buenas tardes. Vamos passar a película? Olá. Alto. Ele sempre chega antes, na frente. Ele é um muro, um outdoor, um letreiro piscante. Eu quero lhes apresentar a história do meu corpo. Não que meu corpo precise de apresentações. Ele é bem conhecido, famoso. Está nos jornais, nas revistas e até na TV. Talvez pela minha voz vocês até já tenham me descoberto. Minha voz é reconhecível. Ela também me entrega. Essa voz, corpo, eu sou uma travesti. Dei essa pausa para alguns terem tempo de construírem a sua travesti. Essa travesti que permeia o nosso imaginário do senso comum. Sei que para alguns a palavra travesti pode soar um pouco pesada, causar um certo desconforto, ser algo sexualizado ou até perigoso. Mas peço que se acalmem, pois vou repeti-la algumas vezes. É preciso. Talvez pela minha insistência na repetição ela possa chegar mais confortável aos ouvidos. Mas quer um nome pro que eu sou? Chame de travesti. Travesti, isso mesmo. A palavra na qual se cuspiu. A palavra que não cabia no dicionário, nos livros de biologia ou na mesa da família. Cabe perfeitamente na marginalidade da minha vida. Todo corpo tem uma história e um histórico. Aqui eu ofereço os meus. Esta película foi gravada em la pandemia e este filme eu faço uma metáfora. Caso vocês não entendam mi portunhol, vocês falam para alguém traduzir. Vou me esforçar. E faço uma metáfora de que o corpo travesti, ele já está em isolamento social e familiar. Esse corpo não pode tocar em alguns corpos e esse corpo não pode frequentar lugares muito cheios. E isto não é porque o coronavírus me excluiu, mas quem me excluiu foi meu corpo travesti. E quando nós falamos de exclusão,
nós estamos falando de corpos dissidentes. Essa exclusão vem muito de uma construção social, cultural, criminal, patológica, carnavalesca e moral em cima do que é ser uma travesti. E quando passou o filme antes, disse que da questão do acesso às pessoas descapacitadas, às pessoas trans, e tudo que eu falar acá, vocês podem trocar o corpo travesti por um corpo de uma mulher cisgênera, por um corpo de uma pessoa muito gorda, por um corpo de uma pessoa descapacitada, um corpo de uma pessoa negra, um corpo de um imigrante. Porque interseccionalmente nosso corpo está ligado em algumas opressões que nos ligam. E quando, pegando um pouco do vídeo que foi passado antes, tem uma artista descapacitada, eu não sei de que país, que quando ela faz teatro, mas nunca conseguia um papel para poder fazer. E quando apareceu no seu grupo uma personagem em que tinha a sua discapacidade, ela também não foi escolhida para fazer este papel. E ela diz o seguinte: se eu não posso fazer Beyoncé, Beyoncé não podes me fazer. Então, quando nós dizemos da inclusão de corpos dissidentes na arte, nós estamos querendo dizer que não há representatividade desses corpos na sociedade, na arte. Quando nós incluímos este corpo na arte, nós também estamos lutando pela inclusão desses corpos na sociedade. Quando nós temos a presença desses corpos na arte, as outras pessoas, ou não descapacitadas, ou não trans, ou não pretas, elas são obrigadas a conviver com nossos corpos. E é no convívio, apenas com ele, diário, cotidiano, que nós vamos conseguir ter a nítida percepção da igualdade. E quando nós conseguimos naturalizar nossas presenças em los espaços da arte, da sociedade, nós conseguimos restituir nossa humanidade. Os corpos dissidentes ainda estão lutando para serem considerados humanos. E a arte e nós, artistas, fomos responsáveis por esta construção social que temos desse imagético social, que falo na minha película. Quando eu digo a palavra travesti, qual é a imagem que se forma na cabeça de vocês? Pois é esta imagem que sou eu, mesmo que eu não seja fisicamente parecida com esta imagem, mas ela me persegue. Então, nós artistas que auxiliamos na construção desse imagético social, nós artistas de 2023 também precisamos ser responsáveis por esta reconstrução. Quando nós colocamos pessoas descapacitadas, pessoas travestis, pessoas negras em personagens que não estamos acostumados, nós, ao mesmo tempo, estamos abalando e reestruturando esse imagético social. Como uma travesti sendo uma pessoa bem-sucedida, uma travesti podendo ter uma história de amor, uma travesti juíza, professora, artista. E isso não quer dizer que nós, artistas, não podemos falar de nossas mazelas, dos preconceitos, mas como nós vamos falar em arte? Qual é a imagem que nós queremos passar para as pessoas? Eu, como artista, venho pensando muito como dramaturga, como escritora, como uma investigadora, qual é a peça de teatro que minha criança gostaria de ter visto?
qual era o produto artístico que a minha adolescente, quando eu era adolescente, gostaria de ter visto. Isso não quer dizer que eu não possa mais... os grandes papéis de travesti na arte são prostitutas. E eu não estou dizendo que eu não posso mais fazer prostitutas. Eu estou dizendo que nós, corpos dissidentes, queremos personagens com nome, com história, com tempo de tela, com cenário. E se você tirar este personagem de la produção, vai fazer falta. Em Brasil, eu criei um movimento nacional de artistas trans e dentro dele criei o Manifesto Representatividade Trans, que visa a inclusão, a permanência, a profissionalização e a representatividade coletiva de corpos trans. Quando a outra película fala da acessibilidade, que uma moça otimista diz que daqui a 10 anos, eu espero que daqui a 10 anos, a acessibilidade seja mais acessível no sentido que para nós artistas, quando temos que colocar acessibilidade, é muito caro, é muito custoso e dificulta a inclusão desses corpos. Quando nós também dizemos que podemos estar numa escola de teatro, aqui nesse espaço, num festival, também quer dizer que esse espaço precisa ser seguro para esses corpos. Quando no vídeo elas falam da questão de que precisamos trabalhar os técnicos do teatro, nós temos que trabalhar não só os técnicos do teatro, quem está na recepção, quem está na limpeza, e também pensar na arquitetura. Em Brasília, eu estou numa campanha para que os espaços artísticos, para que os coletivos artísticos, para que os grupos de arte, eles tornem os seus espaços seguros para corpos dissidentes. Porque a arquitetura é opressiva. Ela deixa as pessoas dissidentes com receio de entrar, porque não sabe se seremos bem tratadas, se aqui meu gênero será respeitado, se vou ter acessibilidade para chegar acá. Isso dificulta a nossa permanência na arte. E também que precisamos, quando eu digo na construção social, precisamos também entender que essa narrativa patológica foi o que nos excluiu da arte. Então, por isso que corpos marcados só conseguem personagens marcados. Ou seja, as pessoas já têm a falsa impressão de que todos os personagens são blancos e cisgêneros e sem discapacidade. Então, para ter um artista trans, uma artista negra, um artista com discapacidade, eu preciso escrever personagem travesti, personagem discapacitado, personagem negro. E isto por quê? Porque se eu for montar Shakespeare, Romeu e Julieta, e eu sou a Julieta, e o Romeu é gordo, é porque o diretor do espetáculo está querendo desconstruir Shakespeare. E não porque eu posso ser uma Julieta, ou porque um homem gordo pode ser desejado, mas as pessoas veem como uma desconstrução, e não como mais uma montagem de um clássico no teatro. Esta película faz parte de minha investigação. Eu sou transpóloga, uma antropóloga trans. Eu estudo o corpo trans travesti desde 2007 e desde 2012 eu pongo meu corpo como um sujeito no palco, não mais como objeto. E isto me levou também para os espaços de criação, porque não existia espaço para meu corpo poder existir na arte. Não tinha personagens para mim. Então, eu precisei ir para os espaços de criação
para poder criar esses espaços onde meu corpo e os corpos dissidentes pudessem ser protagonistas de sua história. É óbvio que nós acreditamos na liberdade artística, mas esta liberdade não chega a todos os corpos. E quando nós dizemos, em Brasil, eu chamo de transfake, quando artistas e gêneros interpretam personagens trans. E as pessoas dizem que isto é censura, quando só artistas trans podem representar personagens trans. É que nós estamos lutando porque quando tem um personagem cisgênero, não invitam pessoas trans, não invitam para fazer essa personagem, porque meu corpo não é verossímil em la arte. Porque como minha imagem é borrada, tudo o que este corpo fala, tudo o que esses corpos falam é borrado, é falso. E também porque como nós não somos consideradas humanas, não somos corpos humanizados, então precisamos chamar pessoas sem discapacidade, gênera, que possam humanizar esta vida, que possam trazer humanidade a esta luta. E quando nós estamos lutando por a inclusão de corpos dissidentes em la arte, nós estamos lutando por inclusão em la sociedade, porque a arte imita a vida e a vida imita a arte. Se nós incluímos artistas trans, discapacitados, pessoas negras, imigrantes, a sociedade também irá incluir esses corpos. Então, o que nós estamos pedindo às pessoas trans é que parem de nos representar pelos próximos 30 anos e passem a incluir esses corpos dissidentes em la arte. E o que eu chamo de democracia cênica ampla, geral e restrita. Eu vou trazer Walter Benjamin, que é um pensador da Escola de Frankfurt, que ele fala o seguinte: às vezes, para o bem da própria democracia, nós precisamos tirar a democracia. Então, quando o corpo universal, o corpo neutro na arte não existe. Ele existe só para o homem de gênero masculino, branco, magro, sem discapacidade e publicamente heterossexual. Esta persona pode ser tudo no teatro. Eu não posso, porque eu sou uma travesti. Minha personagem começa marcada. Eu estreiei um filme no Berlinale em 2020 e minha personagem não é trans. Mas a película é LGBT, conta a história de um casal homossexual. E em todos os jornais brasileiros saiu que minha personagem é travesti. Não se fala em nenhum momento sobre travestilidade. Eu sou casada no filme, faço aniversário, trabalho, sou muito cisgênera em filme, muito cisgênera mesmo, mas para as pessoas a personagem era travesti, porque eu sou uma travesti. Então, quando eu digo que o meu corpo é marcado, é neste sentido, que quando uma pessoa com uma travesti puder interpretar uma mulher embaraçada na televisão com um grande galã e esta pessoa trans não for questionada por ser madre, por ter filhos, e a pessoa que está contracenando com ela não for atacado porque está tendo cenas de afeto, de beijo, daí nós podemos parar e todo mundo voltar a fazer tudo. Porque também acreditamos que eu posso ser uma cadeira, uma chaleira, um animal, uma pessoa cisgênera, uma pessoa trans. Mas o fato de eu ser uma travesti me tira todas essas personagens.
Então, por isso que nós estamos tentando naturalizar as nossas presenças. E isso, quando nós dissemos a presença de corpos dissidentes em la arte, em lo palco, não apenas no espaço de atuação, mas também nos espaços de criação, na direção, no figurino, na escrita, porque também nós precisamos entender que estamos nesse momento porque criamos na arte narrativas, estereótipos e arquétipos que colocaram esses corpos nesses lugares. Então, nós precisamos reconstruir esse imagético e através disso, criar produtos artísticos onde, como artista, hoje em dia, eu quero falar sobre sucesso, sobre afeto, sobre amor. Nós não somos só dores. Nós queremos falar de outras coisas. Eu quero personagens em que ser uma travesti é mais uma coisa, não a principal coisa. Então, nós precisamos repensar como estamos escrevendo essa história. Tem um rapper em Brasil que ele diz, para falar de corpos dissidentes é preciso responsabilidade, porque estamos lidando com vidas. E quando nós dizemos essa questão das narrativas estereotipadas, estereótipos negativos nos acompanham por toda a vida e em todos os âmbitos sociais. Então, e aí parece que a arte é um lugar muito acolhedor, muito onde as pessoas são mais libertas, de cabeça aberta, mas não. A arte, ela é exclusiva, ela é excludente. Quando ela iniciou lá no século IV, século VI antes de Cristo, só os homens brancos cisgêneros podiam fazer teatro. As mulheres cisgêneras só foram entrar no teatro no século XVII por causa da comédia dell'arte. E depois os artistas negros começaram a reivindicar em Brasil em 1940. E nós, artistas trans em Brasil, estamos reivindicando desde 2017. Ou seja, ontem, yesterday, ayer. Então, é uma luta quando a gente misturar todas as personas, nós não vamos olhar mais com um olhar curioso para um corpo descapacitado. Nós não vamos olhar curiosamente para um corpo travesti. Porque mirar, né? Desculpa, é mirar. Não vamos mirar com tanto desprezo a este corpo. E com isto, o que nós queremos é poder ser o que quisermos. A representatividade, ela dá a seguinte contribuição. Quando nós vemos uma pessoa travesti na arte, as outras pessoas travestis ou uma pessoa descapacitada, as outras pessoas descapacitadas vão perceber que elas também podem estar aqui. Que esse caminho já existe e que eu também posso percorrer este caminho. E o melhor, percorrendo este caminho, eu posso encontrar outros caminhos, outras portas. Então, é um convite para os festivais de teatro, para os curadores de teatro, para os programadores que não invitem nossos corpos como uma parte especial do festival.
que nós também sermos reconhecidas como arte, como teatro, porque as pessoas têm a mania de separar, diferenciar, porque o meu teatro é identitário. Tennessee Williams também. Tennessee Williams fala de homem branco. O teatro só fala de homens brancos cisgêneros. Mas Oscar Wilde não é identitário. Tennessee Williams não é identitário. Eu sou. Só porque eu falo do meu trabalho. Então, quando é um grupo de discapacitados, são pessoas, é um grupo específico. Parece que a parte, em Brasil nós dizemos café com leite. Eu não sei como diz acá, é que não tem valor. Brigo, Lúcio fala assim, não é performance, é teatro. É teatro pensado, com uma dramaturgia, com uma luz pensada, com marcações, e não é uma performance. Porque também quando a gente desvaloriza o trabalho artístico de pessoas trans, nós estamos colocando esse trabalho sem importância. Então, quando os artistas não trans, não discapacitados, eles não têm interesse em assistir trabalhos como o nosso, porque é como se nós não tivéssemos o que trazer de intelectualidade, que nós não temos nada artístico ou esteticamente para acrescentar na arte, porque a nossa arte não é importante. E quando muitos dizem que artistas discapacitados, artistas trans, quando interpretam personagens travestis ou de discapacitados, nós não estamos atuando. Nós estamos imitando, porque somos travestis e porque somos pessoas discapacitadas. Eu pergunto, as atrizes cisgêneras, quando interpretam personagens de mulheres cisgêneras, estão se interpretando? Estão se imitando? Por quê? Porque a cisgeneridade, as pessoas sem discapacidade, elas se veem como plurais, como diversas. Nós não. As pessoas acham que conheceu na pessoa trans, conheceu todas. E também dizem que nós, que é limitar espaço para corpos trans, que a gente só interpreta em personagens trans. Mais uma vez, não vem a gente com pluralidade. Porque eu faço várias travestis na arte, em cine, na televisão, no teatro, e todas são personagens diferentes, porque são travestis com histórias, contextos diferentes. E isto, nós precisamos cambiar este olhar cisgênero sobre a arte, esse olhar não capacitado, esse olhar viciado em la arte. Então, acredito que a inclusão de corpos cisgêneros em la arte, também em Brasil, eu lancei esse movimento em 2017, hoje passou 6 anos que foi lançado, e hoje mudou o mercado brasileiro. Em todas as novelas da maior emissora de televisão, tem personagens trans, fazendo personagens cisgêneros e também fazendo personagens trans. Existem novelas na televisão onde tem 3 artistas trans em la novela e não falamos sobre transgeneridade. As pessoas questionam assim, então nós artistas precisamos dar conta, eu preciso ter uma pessoa trans em meu grupo, uma pessoa discapacitada, uma pessoa negra, uma pessoa muito gorda.
Esses artistas se veem obrigados a ter esses corpos. Mas você pode ter esses corpos e montar a casa de Bernarda Alba de Garcia Lorca. Você pode montar com discapacitados o bonde de Tennessee Williams. Então, por que não nos veem com esse lugar de diversidade e também que nós não temos aptidões técnicas de interpretação, que eu não consigo emocionar a plateia, que eu não consigo fazer rir, porque eu não tenho técnica, porque nossos corpos não estão presentes. E eu digo, eu sou atriz em Brasil há 27 anos. Eu sou a primeira travesti de teatro do Brasil. De teatro de grupo, de teatro de investigação. Eu digo uma travesti de 27 anos produzindo arte. Nem uma das mais famosas atrizes antigas travestis, chamada Rogéria, conseguiu a permanência em la arte. Porque eu digo assim, amanhã aqui eu vou trazer uma peça nova, com 4 artistas trans que ninguém conhece. Eu sou muito boa. Mas daqui a 4 anos, eu quero saber quantos desses artistas permanecem na arte. Quais desses artistas travestis teve que sair da arte como eu para se prostituir na prostituição compulsória? Então, e aí nós estamos falando, o que nós podemos fazer com artistas como produtores? O que cada um pode fazer do seu lugar. E isso cada um vai descobrir como incluir esses corpos em la arte, como incluir esses corpos nos espaços artísticos. E para isso precisamos realmente ter uma ética de comprometimento com algumas casas. E quando nós falamos de comprometimento, nós estamos querendo, eu digo que é ampliar a arte, que essa democracia cênica seja ampla, geral e irrestrita para todos os corpos, para que eu possa ser uma gênera, possa ser uma pessoa discapacitada, possa fazer qualquer personagem. Mas eu digo, hoje não podemos. A arte pode tudo, os artistas não. Nós precisamos acompanhar o nosso tempo, nós precisamos refletir sobre o nosso tempo. Então, eu sou artista, eu sou atriz, porque eu quero cambiar o mundo. E quando eu percebo porque eu pensei que a arte, eu sabia que a arte transformava, mas eu pensei que transformou a mim. Porque, nossa, estou mais culta, cambiei meu gosto musical, comecei a ler mais, mas teve uma peça que eu percebi que eu conseguia cambiar a plateia. E este é o poder da arte, que nós podemos abrir corações, abrir mentes, colocar luz em assuntos tão obscuros ainda na sociedade. E a arte pode trazer isto de forma lúdica. Uma outra coisa que nós artistas podemos fazer é criar futuros possíveis, futuros imagináveis. Eu sempre trago aquela série da Netflix, Bridgerton, que teve uma polêmica porque tinha atores negros fazendo parte da nobreza. E naquela época não existia negro na nobreza. E a série foi muito atacada. Mas na arte, pode. Então, é isto que nós queremos, porque na arte podemos fazer isto, podemos pensar qual é o trabalho que eu quero, o que eu quero com esse trabalho, o que eu quero falar com esse trabalho, quem eu quero atingir com esse trabalho,
quem eu quero cambiar a mente, o coração, é abrir sobre questões ainda que não são muito claras em la sociedade. É que existem muito discursos ainda que nós precisamos combater sobre nossos corpos. E isso é muito da religião, uma questão muito moral nos corpos trans, dos corpos descapacitados, porque quando lá na Santa Inquisição, lá no Renascimento, os nossos corpos trans, LGBTQIA+, descapacitados, éramos mortos. Porque nós temos história, mas nós não temos memória, porque ela foi apagada, incendiada. Então, quando eu crio um livro, uma película, uma peça de teatro, eu estou criando memória. Para daqui a 30 anos, a travesti que está nascendo hoje e nem sabe que é travesti, ela vai saber que em 2023 tinha uma travesti fazendo teatro e produzindo produtos artísticos para que ella não seja expulsa da casa dos padres, como eu fui, para que ella não caia na prostituição compulsória, como eu caí, para que ela não demore 20 anos para viver da arte, como eu demorei. Então, eu uso a arte em cine. Este filme, essa película, está disponível no YouTube gratuitamente e está na descrição de minha biografia no Instagram. Está disponível e tem em legenda em inglês e espanhol. O meu Instagram é @RenataCarvalhoOficial. E aí o filme está disponível e nesta película eu trago minha pesquisa, mas para o cine. Então, eu tenho a minha pesquisa, eu chamo de transpologia, eu desenvolvo ela desde 2007, quando eu me torno agente de prevenção voluntária, trabalhando com travestis e mulheres transexuais na prostituição. Trabalho por 11 anos e hoje eu tenho uma travesteca, uma biblioteca trans, com mais de 200 livros, e é estes livros em que trago a minha pesquisa, e muitos desses livros aparecem nesta película, e no final também eu descrevo um pouco deles. Porque eu também vou trazer a Spivak, que é uma pensadora estadunidense, que ela tem um livro chamado Pode o Subalterno Falar? Então, quando os corpos subalternizados falam, nós podemos falar o que nós queremos falar ou o que as pessoas querem ouvir. Então, através desta película, que também vai virar um longa-metragem, estou trabalhando no roteiro, que nós ganhamos um prêmio no Brasil, porque foi criado bem no começo da pandemia, a gente não sabia ainda o que ia ser com a arte, estava vamos fazer virtualmente, acabou o teatro não acabou, e aí esse projeto se chama Desmontagem. Então eu desmontei 3 trabalhos meus, onde falo do meu corpo travesti e minha pesquisa enquanto transpóloga. Então acredito que a arte pode contribuir para que nós não sejamos mais mortas em la calle. A arte pode trazer uma coisa, a arte tem uma coisa chamada prestígio social. E este prestígio social pode salvar vidas. Porque esses espaços de prestígio social, eles tiram o nosso corpo da marginalidade. Porque a arte tem essa coisa... Por que nós não vemos artistas descapacitados, travestis? Porque quando um artista ganha um prêmio, ele fica um pouco como referência, um exemplo a ser seguido. Nós não somos exemplo a ser seguido. Por isso que nós não estamos na grande maioria da mídia.
Porque quando nós aparecemos na mídia, a mídia está dizendo que minha identidade é verdadeira, que a minha identidade é aceitável na sociedade. Por isso que nós não vemos essas pessoas como exemplo. Eu pergunto, qual é o filme preferido de vocês? A película preferida de vocês? Quantas travestis tem? A música preferida que vocês ouvem? Quem canta? A peça que você mais gosta? Quem faz? Em meu espetáculo que estive cá ano passado, Manifesto Transpofárrico, eu pergunto, quantas pessoas trans nós conhecemos na vida? Quando nós não temos amigos descapacitados, travestis, pessoas trans, isto revela grau de nossa transfóbia, de nosso capacitismo, de nosso racismo. E muitas pessoas cisgêneras falam, mas elas não andam por onde eu ando. Então nós precisamos cambiar por onde nós andamos, porque nós sabemos aonde encontrar as pessoas travestis na cidade. Se nós sabemos aonde encontrá-las, é porque têm uma exclusão, há um apartheid. Eu digo que conceito se chama etnociscentrismo, onde ser cisgênero é o válido. Eu acho que é basicamente isso. Se alguém quer fazer uma... Acabou? Eu falo muito, né? Nossa, acabou mesmo. Desculpa. Gracias. Se alguém quiser também fazer alguma coisa, alguma colocação, alguma pergunta, estamos abertos. Julia. Hola, gracias. Quería saber si podrías mencionar un poco el tema del espacio seguro en el trabajo, porque en Brasil, por ejemplo, 35 años suele ser la edad media de una persona trans de vida, y también pensando en un cruce con la discapacidad, cómo negociar con los ámbitos normativos esta presencia de cuerpos que estos ámbitos entiende que dan mucho trabajo porque necesitan más seguridad, accesibilidad, etc. Em Brasil, quando digo isto, as pessoas, artistas e gêneros, ficam muito desesperados. Mas eu tenho que fazer isto. Cada espaço vai descobrir a forma de tornar esse espaço seguro. O que era um espaço seguro? Que eu possa entrar e não ser mirada de forma opressiva, de que eu possa usar o banheiro de acordo com o meu gênero, que as pessoas me chamem pelo gênero em qual eu sou. Então, isto é um espaço seguro. Eu também digo que para as pessoas, os artistas, separarem uma parte de seus convites, tickets, das entradas de forma gratuita para esses corpos. Porque muitos desses corpos não têm dinheiro para estar aqui. E muitos desses corpos não sabem nem que podem entrar nesses espaços. E isto é muito verdade. As pessoas não sabem que elas podem entrar aqui. Elas não sabem que elas podem entrar num teatro. Porque é muito difícil para esses corpos dissidentes entrar. Se estiver sozinho ainda, é mais difícil
ainda, porque eu digo na película que é o confinamento doméstico por ser uma travesti. Então, esses corpos dissidentes deixam de sair de casa para não sofrerem capacitismo, transfobia. E é esse ponto que nós precisamos cambiar, porque nós precisamos sair da casa. E aí eu digo que, quando eu digo espaço seguro, mas que também esse espaço não seja seguro só nas minhas peças para as pessoas travestis, ou que as pessoas descapacitadas se sintam à vontade só na peça super normales. Eu quero que as pessoas descapacitadas estejam acolhidas na peça de travesti, na peça de cisgênera, e que vice-versa. Então, cada espaço precisa descobrir quais são as suas falhas, os seus erros, quem são as pessoas que precisam. Aqui, na película anterior, que falam de falar com os técnicos do teatro, eu chamo no Brasil de humanização. Nós precisamos humanizar essas pessoas que fazem parte do teatro, para que sensibilize e que eles sejam sensibilizados com a vivência das pessoas descapacitadas, das pessoas negras, e que realmente estejam abertos a escutar isto, a escutar as demandas. E eu vou te garantir uma coisa: quando nós começarmos a trabalhar esses espaços seguros, vai aparecer muito preconceito, muita transfobia, muito capacitismo. E sabe como nós vamos mudar isto? Se no festival deste ano eu tenho 2 travestis, ano que vem eu preciso de 3, no próximo 4. Porque assim, se eu chego neste teatro, eu sou uma presença não natural acá. Então os técnicos vão comentar, uma travesti. As pessoas vão comentar na plateia, uma travesti, uma travesti. Aí eu volto amanhã, continua comentando. Eu volto todos os dias durante um ano. Vai chegar uma hora que a minha presença vai estar natural nesses espaços e os técnicos já vão estar acostumados com minha presença. E através da minha presença, do convívio com o meu corpo, eles vão conseguir conviver com todos os outros corpos. É óbvio que cada vida, cada dissidência tem as suas particularidades, a sua subjetividade, mas é através delas, dessa pluralidade, dessa diversidade, que conseguimos construir esse mundo. Eu digo sempre, uma árvore não tem as folhas iguais. Nenhuma folha é igual a outra na mesma árvore. Por que nós precisaríamos ser? Então, acho que cada um precisa descobrir no seu espaço o que o seu espaço pode fazer, o que eu, como curadora, como técnica, como funcionária pública, o que eu posso trazer, o que eu posso propor de reflexão para essas pessoas, para que esse espaço seja acolhedor, seja seguro e que ele seja aconchegante, que nós não tenhamos medo de vir, né? E que as pessoas não tenham medo, não tenham receio de falar conosco, de falar conosco, porque é muito... Principalmente no caso das travestis, por exemplo, eu passo muito com os técnicos do teatro, que eles não querem publicamente que as pessoas saibam que eu os conheço ou que eu possa ter intimidade com eles. Então, eles me tratam mais no gelado, mas longe, porque vira piada. É piada que fala cá? Piada? Sarro? Rir? Como é piada, Júlia? Roma? Broma. Vira uma broma. Porque as pessoas perguntam, mas você conhece uma travesti? É tão anormal a nossa presença, a nossa vivência, ela é tão fora do normal, selvagem, que alguém que é nosso amigo ou que convive com a gente, as pessoas
acham que são muito desconstruídas, que são muito buenas só porque me deram um bom dia. Então, eu acho que é trazer a naturalidade dessas presenças e que eu, sim, possa ser amigo de homens cisgêneros, dos técnicos do teatro, dos curadores, é ter uma amizade apenas. E que isso não vire piada, que isso não vire um ataque para as pessoas, né? Eu acho que cada um precisa, cada persona, cada lugar, cada país, cada cidade precisa descobrir aonde que precisa cambiar, aonde precisa avançar. Eu digo que nós precisamos mudar o olhar, nós precisamos mudar as perguntas. Eu estou perguntando alguma coisa. Nada. Mira, es que te quería comentar una cosa, porque cuando has preguntado si conocemos a alguna persona trans, o tenemos alguna persona alrededor nuestra trans, pues yo me lo he preguntado y me he respondido. No tengo amigas trans de mi edad, ninguna, ni amigos, pero sí que conozco ya varios casos de niños y niñas trans que son hijos e hijas de amigos míos. Entonces me ha parecido como muy esperanzador, ¿no? Que de pronto en esta sociedad haya una alerta por parte de los que ahora son padres y madres de ver si sus hijos, cuál es el comportamiento de sus hijos y de sus hijas y ayudarlos en ese camino, ¿no? Entonces yo creo que eso es una buena noticia. Yo en mi respuesta digo, bueno, pues esto es positivo, ¿no? Voy a comentarlo. Bueno, perdona, y también estaba pensando que también conozco a muchos niños, no binarios también, ¿sabes? Y personas adultas, pues, no las conozco. Eu sou bem otimista. Eu digo que o mundo está mudando. Só que a mudança ela é lenta, gradual, mas ela é constante. Tem um livro no Brasil que vai ser minha pesquisa, minha investigação do meu próximo trabalho, chamado Grande Sertão Veredas. E o Riobaldo, o personagem principal do livro, diz assim: há um ponto de marca que dele não se pode mais voltar para trás. Então, quando nós vemos uma nova geração muito mais aberta, muito mais receptiva a essas questões. Mas eu fico muito preocupada com crianças trans, é que eu moro no Brasil, né? E aí o Brasil tem uma extrema-direita muito forte. E eu costumo dizer, deixem as crianças em paz. Criança precisa ser criança. O mundo já vai foder as crianças. Nós não precisamos foder antes. E eu digo isso porque eu fui uma criança que as pessoas fuderam. No sentido, falavam, a sua avó não gosta de você, seu padre não gosta de você. Então, eu cresci com isto na cabeça. Eu costumo dizer que ser travesti é tão ruim, tão mal visto, tão mal mirado, tão mal quisto, que nem eu quis ser uma travesti. E isso me afasta de mim mesma e de mim coletivo. E é no coletivo que eu vou me curar, que eu vou me encontrar, que eu vou me perder, que eu vou encontrar outras respostas. Mas o grande barato, a saída é misturar. Se nós não temos amigas trans, precisamos ter. Se nós não temos amigas descapacitadas, precisamos ter. Se nós não temos amigos negros, precisamos ter, porque isso revela a nossa transfobia, a transfóbia. E eu digo assim, se eu falar para uma persona, você é transfóbica, ela vai me odiar. Se eu der um tapa na cara da persona e falar, ai, desculpa, foi meu hormônio, ela vai me perdoar, mas eu chamar de transfóbica, não. E aí eu trago uma outra pesquisa minha, que eu chamo quem são as pessoas que dificultam o avanço
da luta do racismo, da transfobia, do capacitismo. Quem são essas pessoas que dificultam? Alguém sabe? Nós, as pessoas progressistas. Porque nós gastamos mais tempo e energia tentando provar que eu não sou transfóbica, que eu não sou racista e que eu não sou capacitista. Por mais que eu não tenha amigas trans, por mais que eu não tenha amigas negras, por mais que eu não tenha. Isto revela um grau de transfobia, de transfóbia. Porque eu digo assim, se eu falar, você é transfóbico, na sua cabeça vai vir o Bolsonaro. Mas eu sou transfóbica. Só que o meu grau está mais avançado do que o Bolsonaro. Então a minha pergunta é, em 2023, aonde você está na transfobia? Qual é a imagem da travesti e da persona trans que nós ainda precisamos desconstruir? Porque ninguém, gente, ninguém passou ileso por essas estruturas, nem eu. Eu trabalho minha transfóbia todos os dias. E não é porque nós fomos ensinados a não gostar de pessoas discapacitadas, a não gostar de pessoas travestis, a ter medo de pessoas negras. Foi ensinado na televisão, na publicidade, na ciência, no judiciário. Então, nós fomos ensinados a excluir esses corpos, porque a exclusão, ela tem a ver com estigma. As pessoas só são excluídas quando têm estigmas. Então, precisamos trabalhar os estigmas para poder incluir esses corpos, porque senão, eu costumo dizer que meu corpo... sabe, aqui chama post-it, aqueles papezitos que você cola pequenininho, quadrados. Post-it, em Brasil também. Eu digo que cada pessoa que me vê, que me mira, coloca um post-it em mim. Então eu sou cheia de post-it. Cada uma tem uma impressão de mim. E aí o grande barato é a gente tirar esses post-its, se desmascarar. Eu digo que quanto mais eu vou avançando na idade, mais eu vou tirando as máscaras que foram colocadas em minha vida. Então, eu convido a vocês a tentarem descobrir aonde está a transfobia de vocês em 2023. Qual é a imagem da travesti que nós ainda precisamos desconstruir? Muitas graças.